Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre expressões algébricas, a definição de polinômio, né, e como fazer operações com essas expressões, e principalmente como fatorar algumas expressões, né. Bom, primeiro vamos ver a diferença, né, de uma expressão algébrica e um polinômio. Expressão algébrica é qualquer expressão que contiver as operações matemáticas, né, e alguma variável. No caso aqui eu coloquei a variável x, né, e aí envolve a operação de potência, adição, divisão, né, raiz, diferença. Então eu posso dizer que isso é uma expressão algébrica. Agora, para a gente ter uma expressão algébrica que seja um polinômio, é necessário que tenha essa característica, né? A expressão tem que ser desta forma. O que quer dizer isso? A gente vai ter, aqui ela está na sua forma padrão, né? Do maior expoente para o menor. Esse expoente n precisa ser um número natural, tá? Então aqui, por exemplo, 1 sobre x não é a mesma coisa que x a menos 1. Esse x a menos 1 não esse menos 1 não é um número natural, né? É um número inteiro. A mesma coisa raiz quadrada. Vocês lembram que raiz quadrada é a mesma coisa que elevada a meio, né? Isso aqui eu poderia escrever algo assim, ó. X mais 2 elevado a meio. Também não é um número natural. Então, por isso, essa expressão não se trata de um polinômio, tá? Então, um polinômio, qualquer expressão nesse formato, em que n é um número natural, a gente chama de polinômio de grau n. Tá vendo que esse n é o maior expoente do x, né? Porque depois eu fui diminuindo, n-1, n-2 e assim por diante, até chegar a 1 ou 0, né? Que poderia ter x elevado a 0, que dá 1 também. Esses termos aqui, ó, a n, essas expressões, a n menos 1, a 1, a 0, são chamados de coeficientes do polinômio, tá? Então a gente tem os n mais 1 coeficientes, né? E eles vão ser números reais, ok? Os polinômios podem receber alguns nomes especiais. Quando eu tenho, por exemplo, um termo só, né? Se eu tiver só esse termo aqui, a1 vezes x, e eliminar todo o resto do polinômio, a gente chama isso de monômio. Se eu tiver dois termos, binômio. Se eu tiver três parcelas, trinômio. E a partir daí, polinômio mesmo, tá? Agora, como fazer operações, né, envolvendo expressões algébricas ou polinomiais? Vamos começar com operações mais simples, né, de adição e subtração. Para a gente poder adicionar duas expressões algébricas, é necessário que a gente some os termos semelhantes, ou seja, os monômios que têm variáveis semelhantes, variáveis iguais. Então, por exemplo, esse 2x eu só posso juntar com 3x, 5y com esse mais y, e o menos 2 com nada, né? Porque ele não tem nenhum termo semelhante do lado de cá. Então, somando, por exemplo, aqui é uma adição, 2x mais 3x vai ficar 5x. 5y mais 1y vai ficar 6y. E o menos 2 eu vou só repetir, né? Porque não tem nada aqui para somar, certo? E quando a gente vai fazer uma diferença, o que a gente deve também lembrar? Esse menos aqui, né? Ele significa que eu vou subtrair todos os termos aqui dentro desse segundo parênteses. Então, vamos pegar os termos semelhantes. Então, por exemplo, 5xy. Qual é o monômio que tem xy? É esse daqui. Eu vou, então, subtrair o 6xy. Então, é 5xy menos 6xy. Isso dá menos 1xy, né? Coeficiente 1 eu não preciso colocar. Menos x ao cubo. Tem algum semelhante aqui? Tem esse 2x ao cubo. Só que com o sinal de menos, né? Que vai ficar negativo. Então, menos x ao cubo menos 2x ao cubo vai dar menos 3x ao cubo, certo? 4y, tem algum semelhante aqui? Tem esse 4y. E aí vai ficar negativo, né? Vai ficar 4y menos 4y. Isso vai dar 0. São opostos, né? Não preciso nem colocar aqui na sequência, porque somar 0 não faz diferença. E aí faltou esse 5 aqui que não tem nenhum semelhante. Qual o sinal que ele vai ter? Menos, né? Ó, menos 5, certo? Então, essa é a diferença entre esses dois polinômios, ok? Vou deixar esse último aqui para vocês fazerem no fórum, tá? Então, discutam aí e me deem a resposta dessa diferença entre esses dois polinômios aqui, tá bom? Eu falei polinômio no de cima, mas o de cima não é, né? Dessas duas expressões. Aqui sim eu tenho dois polinômios, e aí eu quero a diferença entre os dois, tá bom?
Agora, multiplicação entre dois polinômios. Para multiplicar dois polinômios ou duas expressões algébricas, né? A gente tem que lembrar quando tem mais que um monômio. Ó, nesse primeiro aqui é um monômio só. Monômio aqui, né? Uma expressãozinha de um termo só. Não preciso fazer propriedade distributiva. Mas aqui que tem uma soma, eu preciso lembrar de aplicar propriedade distributiva. Então, aqui, por exemplo, como que a gente multiplica? Eu multiplico coeficiente com coeficiente, 4 vezes 3, 12. X ao cubo vezes x ao quadrado, aí vocês devem lembrar da propriedade de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, tá? Y vezes y, mesma coisa, o expoente é 1 e 1, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 12, x à quinta y ao quadrado. Agora, nessa daqui, como eu disse, como a gente deve multiplicar, a gente vai multiplicar cada termo da primeira expressão vezes cada termo da segunda. Então, primeiro, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Conserva a base, soma os expoentes, vai dar x à quarta, certo? X ao quadrado vezes 4x, ó, positivo, positivo, positivo. X ao coeficiente 1, né, aqui, coeficiente 4, 1 vezes 4, 4. X quadrado vezes x vai dar x ao cubo, ó, o expoente aqui é 1, né? 1 mais 2, 3. X quadrado vezes 5, positivo, 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 5x quadrado. Agora eu vou distribuir o segundo, ó, menos 4x vezes x quadrado, negativo vezes positivo, negativo, 4x vezes x quadrado vai dar 4x ao cubo, por quê? 4 vezes 1, 4, x vezes x quadrado, soma os expoentes. Menos 4x vezes 4x, negativo vezes positivo, negativo, 4 vezes 4, 16, x vezes x ao quadrado. Menos 4x vezes 5, negativo vezes positivo, negativo, 4 vezes 5, 20 e x. E por fim, vou distribuir o 3, né? 3 vezes x quadrado mais 3x quadrado, ó, positivo, positivo. 3 vezes 4x mais 12x. E por último, 3 vezes 5 mais 15. Essa expressão que eu obtive dá para simplificar algumas parcelas, né? Alguns termos, dá para juntar os monômios semelhantes. E ainda aqui, ó, esse 4x ao cubo menos 4x ao cubo não são opostos? Eu posso eliminar, né? Vai dar 0. Agora vamos ver o que sobrou aqui de semelhante. Tá. Mais alguma coisa nessa expressão tem x à quarta? Não, então só tenho esse 1x à quarta. Agora x quadrado, tem 5x quadrado, menos 16x quadrado e mais 3x quadrado, é isso? Então 5 mais 3, vou somar os positivos primeiro, né? Vai dar 8x quadrado. 8 menos 16 vai sobrar menos 8x quadrado, tá certo? Agora os termos que tem x, menos 20x mais 12x, vai sobrar menos 8x também, né? 20 tira 12 e sobra 8 negativo. E termo independente de x só sobrou esse mais 15. Então pronto, aí não dá para simplificar mais nada, né? Juntar nenhum termo em comum. Essa é a expressão, tá certo? Agora, essa última aqui, ó, a gente vai ver na sequência aí nos produtos notáveis, que essa expressão se trata de um produto notável, o produto da soma pela diferença. Vamos fazer a distributiva para ver que expressão que a gente chega, né? 2a quadrado vezes a quadrado dá 4a à quarta. 2a quadrado vezes menos 3b, positivo e negativo, negativo. 2a quadrado vezes 2 vezes 3, 6a quadrado b. Agora distribui o 3b. Positivo, positivo, positivo. 3 vezes 2, 6. A quadrado b também, não é isso? E por fim, negativo e positivo, negativo. 3 vezes 3, 9. B quadrado. Tá certo? Olha aqui, ó. Esse menos 6a quadrado b e mais 6a quadrado b são opostos. Então eu vou zerar. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 4a quarta menos 9b quadrado. Certo? Que é justamente isso aqui, ó, é o quadrado da primeira parcela aqui da expressão, e isso daqui, ó, é o quadrado do segundo. Isso já é um produto notável que nós vamos ver na sequência, tá bom? Bom, então quais são alguns produtos notáveis importantes, né, e interessantes da gente ter sempre em mente para simplificar as expressões? Então, primeiro, quadrado da soma. Então, a mais b ao quadrado.
Lembra que quadrado, né, ele vezes ele mesmo. Se você for fazer a mais b ao quadrado, seria a mesma coisa que você desenvolver isso daqui, ó. A mais b vezes a mais b. E aí fazer a distributiva. Na hora que você faz, você chega nessa expressão. Então, resumindo, né, quando a gente se deparar com o quadrado da soma, como que nós desenvolvemos isso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, tá certo? Então, o primeiro é A, o segundo é B. Quadrado da diferença, mais ou menos a mesma coisa, né? Troca esse mais por menos e faz a distributiva. Então, A menos B ao quadrado vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, certo? Agora, o que a gente viu ali no último exemplo de cima. Produto da soma pela diferença dos mesmos termos. Ó, se eu tenho A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença. A gente viu que fazendo a distributiva, os termos centrais cancelam. Então, o que sobra? Sobra quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, tá certo? Sempre vai acontecer. Cubo da soma. Então, se eu tenho uma soma elevada ao cubo, vai dar cubo do primeiro mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes quadrado do segundo. Ó, observe que aqui o expoente do A vai diminuindo, ó, é 3, 2, 1, 0, que ele não aparece na última, e o do B vai aumentando, ó. Aqui não tem B, então é 0, 1, 2 e 3, então mais cubo do segundo. E na diferença, mais ou menos a mesma coisa, só que vai alternar sinal, tá? Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos cubo do terceiro, tá certo? Bom, vamos ver alguns exemplos de usar esses produtos notáveis, né? Usar esses produtos notáveis para desenvolver alguns produtos. Então, que produto que eu tenho aqui, né? É o quadrado da diferença. O que dá isso? Quadrado do primeiro, ó, 2x ao quadrado dá 4x quadrado. Como aqui é menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2x vezes 5, mais quadrado do segundo, tá certo? Simplificando aqui, ó, 4x quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, menos 20x, mais 25. Esse segundo produto notável aqui, o que eu tenho? É o produto da soma pela diferença. O que dá isso? É o quadrado do primeiro, deixa eu escrever assim primeiro. Ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado do primeiro? É 9x quadrado. E o quadrado do segundo é 1. Então, o desenvolvimento dessa expressão dá isso. Tá certo? E aqui é o cubo da diferença. O que dá isso? Cubo do primeiro menos, ó, como é menos, né? Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, certo? Resolvendo isso daqui, vai ficar x ao cubo, menos 6x quadrado, aqui vai dar 4, né? 3 vezes 4 mais 12x, e 2 ao cubo, 8, certinho? Agora nós vamos ver como fazer o contrário, né? Ao invés de desenvolver o produto, fatorar as expressões. O que significa fatorar? Né? Quando a gente tem uma multiplicação, por exemplo, A vezes B, cada um dos termos da multiplicação a gente chama de fator. Né? Então, o que significa fatorar uma expressão? É transformar a expressão em produtos, né? Em multiplicações. Então, para isso, muitas vezes nós vamos usar os produtos notáveis, ou algumas outras técnicas que nós vamos começar a ver agora. A primeira técnica é a de colocar um fator comum em evidência. Então, a gente olha para as parcelas aqui e vê se tem algum fator que é comum a todas elas. No caso, é o x. Ó, por quê? X ao cubo, né? É x vezes x vezes x, certo? X quadrado, x vezes x. E x. Então, tem x nas 3 parcelas. O que mais? O 2 também é um fator comum, ó. Por quê? 6 não é 2 vezes 3? Então, eu tenho fator 2 aqui, tenho aqui, tenho aqui. Então, eu poderia colocar em evidência, nesse caso, 2x, certo? É o processo inverso da distributiva, da propriedade distributiva, tá? Então, eu vou colocar o 2x em evidência. Aí, eu vou fazer cada um dividido por esse para ver o que vai sobrar aqui, né? Então, 2x ao cubo por 2x, sobra x quadrado. É isso, ó. Por quê, ó? 2x ao cubo seria a mesma coisa que isso daqui, ó. 2x vezes x quadrado, não é?
Então, eu coloquei já o 2x aqui fora, sobrou o x quadrado aqui dentro. Sinal de menos, né? Como aqui eu deixei o positivo. 2x quadrado por 2x, o que é 2x quadrado? É 2x vezes x. Ó, eu já coloquei 2x em evidência, vai sobrar x aqui para dentro, tá certo? E 6x por 2x vai sobrar mais 3, né? O 6 é 2 vezes, ó, 6x é 2 vezes 3 vezes x. Eu tirei já o 2x, sobrou o 3. Então, pronto. Essa expressão está na forma fatorada, né? Eu transformei esse polinômio de terceiro grau num produto de dois fatores, um de primeiro e um de segundo grau, tá? Nessa daqui, o que tem em comum nas duas parcelas, né? Tem o u e o v. A maior potência de u que aparece nas duas é u elevado à primeira, porque aqui, ó, é u ao cubo, seria u vezes u quadrado, não é? Certo? E aqui o v ao cubo é a mesma coisa, seria v vezes v ao quadrado. E aí, pegando o fator comum, ó, tem uv, eu coloco em evidência. O que sobra aqui? Sobra u quadrado mais v quadrado. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio, tá certo? Desse polinômio não, dessa expressão algébrica. Vou deixar esse daqui como exercício, eu quero que vocês fatorem usando o fator comum, tá? Colocando o fator comum em evidência. Aí vocês comentem no fórum. Agora vamos ver algumas formas de fatorar fazendo uso dos produtos notáveis. E aí exige, como eu disse, da gente, né, uma certa agilidade de reconhecer um produto notável. Então, por exemplo, olha essa diferença aqui. Percebem que isso daqui, ó, seria a mesma coisa que 5x elevado ao quadrado? E o 36 seria a mesma coisa que 6 ao quadrado? Então percebem que isso aqui é a diferença de dois quadrados? Qual é o produto notável que equivale à diferença de dois quadrados? É o produto da soma pela diferença, certo? Então a fatoração dessa expressão é essa, ó. Esse polinômio de segundo grau é o produto da soma pela diferença desses termos. Tudo bem? Então eu fatorei, né, usando esse produto notável. Agora olha isso daqui, né? Como que a gente vai reconhecer se tem algum produto notável aqui? Observem que isso daqui é 3x ao quadrado, tá certo? O 6 seria a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x, né? No caso. E o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Vocês conseguem perceber que é aquela fatoração do quadrado da soma? Se a gente for fatorar isso daqui, eu posso escrever isso daqui assim, ó. 3x mais 1 ao quadrado. Porque na hora que a gente desenvolve isso, não dá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, como o segundo é 1, não faz diferença, né? Mais quadrado do segundo. Então, a fatoração dessa expressão é isto daqui. 3x mais 1 ao quadrado. Tá certo? E essa? É um produto notável também? É. Também vou deixar de exercício. Eu gostaria que vocês fatorassem e comentem no fórum, tá? Então, pausa o vídeo aí e tentem resolver. Tentem fazer a fatoração. Agora, vamos ver mais aqui dois casos de produtos notáveis, né? A soma e a diferença entre dois cubos. Como que a gente fatora isso? A soma de dois cubos vai ser a soma dos dois termos vezes o quadrado do primeiro menos o produto dos dois mais o quadrado do segundo. Ó, faz a distributiva, vocês vão ver que vai simplificar e vai dar a soma dos cubos, tá bom? E a diferença dos cubos vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Vai trocar esse sinal. E aqui, observe que o sinal desse é sempre inverso, tá? Para poder aparecer os termos que vai cancelar, ó. Senão não cancela os termos do meio, vai fica algum A ao quadrado aqui no meio, não é o que eu quero. É a soma e a diferença de dois cubos. Então, por exemplo, como que eu vou fatorar isso daqui, ó? É a diferença de dois cubos. O que está elevado ao cubo? É o x e o 4. 4 ao cubo dá 64, tá certo? Então, como que fica a fatoração disso? X menos 4 vezes quadrado do primeiro, x quadrado, mais o produto dos dois, 4x mais quadrado do segundo. Tá certo? Então, a fatoração disso é isso. Tudo bem? E isso daqui, observa que isso daqui é um termo ao cubo e isso também é a soma de dois cubos. Também vou deixar como mais um exercício para vocês discutirem no fórum, tá bom? E por último, vamos ver uma outra estratégia de fatoração, que é por agrupamento. Observa que, se a gente olhar todas as parcelas dessas quatro
desses 4 termos aqui, né, não tem um termo em comum às 4 parcelas. Mas a gente poderia juntar. Então, por exemplo, eu vou agrupar esses dois e vou agrupar esses dois, tá? Aqui é uma soma dos dois. E aí, eu vou, nesses dois aqui, colocar o fator que é em comum. Que fator que está em comum aqui? É o x ao quadrado. Ó, porque aqui é x ao cubo, né? X quadrado vezes x. E aí eu vou colocar o x quadrado em evidência. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 3 e x. E aqui, x quadrado por x quadrado vai sobrar 1, né? Porque eu coloquei todo o x quadrado em evidência, tá certo? Mas, agora aqui, o que dá para colocar em comum, né? O que a gente tem em comum? Posso colocar o menos 2? Observe aqui esse menos 6, né? Menos 2 vezes 3. Se eu colocar o menos 2 em evidência, olha o que sobra, ó. Sobra 3x aqui, né? E o que mais? Menos 2 por menos 2, mais 1. Gente, por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês observam ó, que esse fator aqui é o mesmo que esse. Então, agora eu tenho uma soma de duas parcelas com um fator comum. Então, eu posso, de novo, colocar esse fator comum em evidência. Eu vou colocar 3x mais 1 em evidência e o que vai sobrar? Aqui vai sobrar x quadrado e aqui vai sobrar menos 2. Então, pronto, eu consegui fatorar esses 4, né, essas 4 parcelas, um produto de 2 fatores. Então, essa aqui fica a fatoração, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui? O de cima não dá para fatorar nada, né? Fica C menos D. Agora aqui, ó, observe que eu vou fazer agrupamento, né, de forma que seja adequada, que eu perceba que dê para simplificar alguma coisa. O que dá para pôr em comum nessas duas parcelas? Dá para colocar 2A. O que vai sobrar? Vai sobrar C menos D, certo? E nessas duas parcelas, dá para colocar o B em comum. E o que vai sobrar? C menos D. E aí, olhando o denominador, ó, isso aqui é um fator comum, as duas parcelas que me restaram. Então, eu posso colocar esse fator comum C menos D em evidência de novo. Aí sobra o quê? Sobra 2A mais B, tá certo? E em cima eu vou repetir aquele C menos D. Gente, se C menos D for diferente de zero, então se isso aqui acontecer, se C menos D for diferente de zero, na verdade tem que ser diferente de zero, né? Porque senão vai zerar o denominador e não existe divisão por zero. A gente pode simplificar isso daqui, e aí simplificando por C menos D, aqui em cima sobra 1. Olha a forma mais simples dessa expressão, ó. 1 sobre 2A mais B, tá certo? Então, é uma outra técnica aí de fatoração. Fatorar expressões algébricas e polinômios exige prática, gente. Então, assim, a gente vai ter que fazer bastante exercícios, né, com essas regras de fatoração. E aí, no próximo, a gente vai começar a ver mais polinômios e a divisão de polinômios, tá bom? Então, comentem com as questões que eu propus e tentem fazer a lição. E quaisquer dúvidas, deixam no fórum também, tá?